Deus, Pai, Senhor Jesus, que Deus possa nos abençoar, nos abençoar nesses momentos que vamos passar junto agora, né? E continuar essa história dessa Babilônia, esse problema sério aí, né? E a gente deve aí andar preparado a cada dia por tudo que a gente está vendo, está acompanhando aí, né? Hoje é Apocalipse 18, e em Apocalipse 18 a gente tem aí a continuação do tema da queda da Grande Babilônia, mas ela é apresentada agora como a destruição de uma grande cidade mercantil, né? Nos dias de João, lá em Roma, era o centro do comércio mundial. Então, o pessoal dizia assim, Spencer, na verdade, ele disse assim uma frase muito interessante. Roma era o mundo e todo o mundo era Roma. E o que é tratado aqui não é tão somente a condenação de uma cidade antiga, mas é o colapso certo de toda organização humana, comercial e de outras modalidades que deixa Deus de fora do seu planejamento, né? Eles diziam uma frase assim, ó, vede, toda a nossa pompa de ontem é com Nínive e Tiro, que foram duas cidades aí perversas e muito ricas, né? Muito ricas. Então, Apocalipse 18, de 1 a 3 por enquanto, diz assim: E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Bom, Babilônia aqui refere-se à Babilônia dos tempos aí de Babel, né? A Babilônia de Nabucodonosor, que era aí, representava a senhora do mundo, a Roma dos Césares aí do passado, dos papas, e a todos os impérios do mundo que se levantaram contra Deus e seu povo. A Babilônia aqui não é apenas a Babilônia escatológica, mas ela é a Babilônia atemporal. Um mundo como centro de sedução em qualquer época. Babilônia aqui é o símbolo da rebelião humana contra Deus. É o sistema do mundo que se opõe contra Deus. Lá no capítulo 17, Babilônia era a grande meretriz, a religião apóstata, que contrastava aí com a noiva do Cordeiro, que é a igreja verdadeira, né? A gente vai encontrar aí paralelos no Antigo Testamento. Isaías 13, 19 a 22, diz assim: E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos, mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus. Isaías 34, 11 também, até o 15, ele fala muito sobre isso aí. Pastor, o senhor está com a Bíblia aberta aí? Ô, pastor. Lê só o versículo 22 aí que eu acabei de ler de Isaías, por favor. Isaías 13, 19, versículo 22. Peraí. Isaías 13, né? 13.
13, 22. 13, 22. Isso. 13, 22. E os animais selvagens das ilhas livrarão as suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem, perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongará. A gente está vendo aí que todos esses versículos, tudo isso que a gente está lendo, fala muito de riqueza, poder financeiro, né, dinheiro, né, que era o que constituía essas cidades e que eles apelavam muito para isso aí. É que é que meu versículo aqui, eu não sei porque eu não coloquei ele todo aqui. Por isso que eu pedi para o pastor ler aí. Tá certo? Isaías 34, 11 e 15 também faz referência a isso aí. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela o cordel de confusão e nível de vaidade. Eles chamarão ao reino os seus nobres, mas então haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa alguma. E nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas. E será uma habitação de chacais e sítio para avestruzes. As feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha. E o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a coruja e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. A gente começa a ver e perceber aí que nessas passagens, né, que aqui em Apocalipse 18, uma grande parte do Apocalipse, tem conexão com todas essas passagens dos profetas lá atrás, né? A gente leu aí Isaías, agora a gente vai ver Jeremias também, 50, 39. Diz assim: por isso habitarão nela as feras do deserto com os animais selvagens das ilhas. Também habitarão nela as avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. E 51, 37 de Jeremias diz assim ainda: e tornará em montões morada de chacais, espanto e assobio, sem que haja quem nela habita. Aí nós temos também um dos profetas menores, Sofonias, 2, 13 e 15, que diz assim: e estenderá também a sua mão contra o norte, e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação, terra seca como deserto, e no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais das nações, alojar-se-ão nos seus capitéis, assim o pelicano como o ouriço. O canto das aves se ouvirá nas janelas, e haverá desolação nos limiares, quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre que habita despreocupadamente, que diz no seu coração: eu sou, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais, todo que passar por ela assobiará e meneará a sua mão. A gente vê aí que o orgulho e a pompa dessas cidades, quando o mundo começa a agir sem Deus, acha que não tem a necessidade de Deus, principalmente por causa aí de suas riquezas, de bens materiais, ou por causa de coisas que os levam a uma falsa alegria, a uma falsa sensação de liberdade e alegria, mas que se torna vaidade e orgulho humano, e isto afasta as pessoas de Deus. E é o que vem acontecendo com o nosso mundo, né? A gente está vendo tanta coisa aí, mas o que o mundo não percebe? Que vem aí uma penosa antecipação de catástrofes. Essas passagens aí, o que elas representam? Elas representam as paixões profundas do coração humano. O que, estando numa situação desesperada,
só esperam que Deus os vingue, castigando a seus opressores. A gente tem esse desejo realmente, quando a gente vê esse tipo de injustiça. Dá até a impressão que a gente está bem longe aí da doutrina do perdão. Mas na verdade não é isso. Nós estamos muito perto dos autênticos batimentos do coração humano. Porque nesta passagem o anjo que transmite a mensagem de condenação, ele é uma figura grandiosa. Ele vem revestido da mesma luz com que Deus se cobre como roupagem. Ezequiel 43, 1 e 2 diz assim: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. É assim, ó, apesar da gente não parecer muito cristão quando a gente deseja esse tipo de julgamento, na verdade é o contrário. Porque quando esse tempo chegar, quando a palavra de Deus se cumprir totalmente, nós já teremos sido arrebatados, já estaremos governando com o Senhor, e a nossa mente, os nossos olhos, o nosso pensamento, ele vai ser totalmente aquilo que Deus vê. Nós não teremos mais essa visão meramente humana, falha, de pensamentos falhos. A nossa mente vai se cumprir aquilo que Paulo disse. Se agora a gente tem a mente de Cristo, imagina quando formos transformados. Então, quando nós vemos a justiça de Deus daquela forma, nós veremos com os olhos de Deus, com os olhos justos, com uma mente justa, com os pensamentos centrados em Deus. Tá certo? Apocalipse 18, 4 a 8. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribui-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. O que a gente encontra aqui, apesar de parecer muito terrível, e será muito terrível, é a justiça de um Deus santo. É a justiça de um Deus santo. Ele vem dando oportunidade ao homem há mais de 5.000 anos. Ele vem falando, chamando o homem ao arrependimento há mais de 5.000 anos. Se a gente, eu falei outro dia, não me lembro aonde, mas se a gente cumprisse só os 2 mandamentos que o Senhor Jesus falou, o mundo já seria outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pronto. Pronto. Não haveria ganância, não haveria traição, não haveria adultério, não haveria prostituição, não haveria tanta coisa, não haveria assassinato, homicídio. Né? Só que agora, o que esse mundo vai receber será em dobro, como foi dito, porque não é que Deus está pagando o mal com o mal. Simplesmente o mundo está colhendo aquilo que o mundo produz. É isso. Então é uma justiça. Ninguém nesse mundo consegue escapar da justiça divina. Ninguém. Ninguém está livre dessa justiça. Então, lá no versículo 4, o que Deus... Deus dá uma ordem, né, que é para a igreja sair desse sistema do mundo. Em todo o tempo, a igreja de Deus, ela deve se apartar do mal, do sistema do mundo, da falsa religiosidade. Quando ele fala para a gente se afastar do mundo, claro, não é das pessoas nem nada, a gente tem que comer, beber, conversar, trabalhar, aquela coisa toda, se comunicar, ter
ter relacionamentos, né? Mas com relação ao sistema que o mundo vem implantando, ele fala, sai fora disso. Sai fora da falsa religiosidade, sai fora do sistema do mundo, porque a justiça de Deus vem. Então, no pecado, existe comunhão no pecado? Existe comunhão verdadeira? Não tem. A gente não ganha o mundo sendo igual ao mundo. Às vezes algumas pessoas pegam lá o texto de Paulo que diz que se fez de tudo para salvar uns poucos, porque é realmente isso. Por mais que você faça, ore, jejue, pregue, fale, vá atrás, busque, são poucos que a gente consegue alcançar. E a gente pode se fazer de tudo, só que a gente não pode se fazer pecador junto com pecador. A gente não pode ganhar o mundo, o cara tá lá se drogando, eu vou me drogar junto com ele para salvar ele? Não, eu vou me perder com ele. Né? Então esse conceito de sair, ele não é geográfico. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Tá certo? Nós podemos ter contato, amar. Amar é uma coisa muito interessante, que você não precisa gostar de uma pessoa para amá-la. Quando nós amamos, nós demonstramos em ação. É mais ou menos assim, eu estava até conversando com um rapaz aqui hoje. A pessoa não gosta, vira a cara, não cumprimenta, te ameaça, mas um dia ela cai, bate a cabeça e precisa de socorro. O que eu tenho que fazer? Amá-la. Então eu vou e socorro. Eu não preciso gostar dela, mas eu tenho que amá-la. Eu tenho que socorrê-la. Não me interessa o que ela fez contra mim. Ela precisa, naquele momento, da minha ajuda. Então, sair da Babilônia significa que a gente não tem que participar dos pecados dela. Não podemos nos permitir sermos enganados por suas tentações, por suas seduções. Eu estava conversando hoje, até agora há pouco, com um pastor lá do Jabaquara. Eu falei, meu amigo, você tem que tomar uma decisão. É uma decisão, você está aí no papel de um líder. Eu falei, eu vou te mandar agora Malaquias 2 para você ver que a coisa é pesada. Falei, porque até hoje você aprendeu a ler só Malaquias 3, agora eu vou te mandar Malaquias 2 para você ver o que recai. E se você não cuidar da sua vida, não queira cuidar da vida dos outros. Porque é essa a nossa situação. O que Paulo falou aí? Não foi só para líder, para qualquer um de nós. O que Paulo falou? Que você, salvando os outros, não se perca. Então a gente tem que cuidar da vida da gente. Então quando Deus mandou lá, em Gênesis 12:1, Abraão sair lá da terra dele, do meio da parentela, foi para conhecer e servir o Deus vivo. Deus mandou Ló deixar Sodoma, antes dela ser lá destruída, né? Gênesis capítulo 19. Deus mandou Israel sair do Egito e não se misturar com as nações pagãs, nem adorar seus deuses. Deus mandou a igreja se afastar desse sistema religioso e mundano. Tá vendo? A ordem de Deus é sempre, sai dela, povo meu. Sai desse sistema. Não entra na onda desse sistema, não. Coríntios também, 2 Coríntios 6,14 diz assim, ó. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? É certeiro, né? Certeiro. Estou em trevas, liguei as lâmpadas, tchau trevas. Apaguei as lâmpadas, não tem comunhão. Alguém tem que sair de cena. Aí Paulo continua em 2 Coríntios 7,1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Talvez uma das coisas que a gente tenha perdido muito é o temor de Deus. Às vezes as pessoas, eu conheci muita gente na minha vida que se santificavam.
as atitudes delas não, sei lá, parecia que não tinha temor de Deus. Era uma coisa estranha. E jejuavam, e isso e aquilo, e oravam, e vivia. Mas o tratamento delas com as outras pessoas, ou até mesmo com a palavra de Deus, não demonstrava temor. Quando nós falamos lá de Abraão, falamos de Abraão. Poxa, sai do meio da sua parentela. O cidadão saiu, sem saber para onde ia, e foi andando. No caminho ele foi conhecendo a Deus. O sobrinho dele que estava com ele, quando não dava para todo mundo ficar junto, desejou o melhor, segundo os olhos dele. Aí foi cair justo em Sodoma, que era local muito conhecido, aquele lugar era bem famosinho naquela época. Aí Israel está lá no Egito, vocês têm que sair daí. Né? Mas infelizmente o povo que saiu do Egito, o que aconteceu? Muitos deles, a sua mente ainda estava no Egito. Porque a gente vê Deus operando tantos milagres, e o que eles fizeram? Usar ali a cebola que a gente comia, os repolhos. Agora Deus fala para a gente, para a igreja dele, sai de Babilônia. Aí do versículo do 4 a 8 ele mostra por quê. As suas prostituição, as suas imundícias, as suas feitiçarias. Quando a gente olha para o mundo, não é disso que está carregado? Infelizmente, eu já conheci muitas igrejas por aí, tem igreja que parece um antro de feitiçaria. É terrível, é terrível. É terrível. Teve igreja que eu fui chamado para pregar, que eu falei para o Senhor, para que tu me mandou aqui? Claro que a gente sabe por quê. Mandou lá para pregar a palavra dele, acabou. Mas era terrível. Terrível. Sabe? Então, essa mistura com o mundo, com o sistema mundano, é que nos tira dessa relação com Deus. E agora nós estamos correndo, né, nesses finais de tempos, nós estamos correndo riscos enormes, né, muito grandes. Então, para que a igreja não se torne cúmplice de seus pecados, o que ela tem que fazer? Sai fora do sistema. Participar da Babilônia, do sistema do mundo, significa ser igual a ela, e a tendência é afundar com ela. Então os que põem o coração no mundo sofrerão as consequências, serão condenados com o mundo. Então, por quê? O mundo, a Babilônia, né? A Babilônia semeou, ela tem que colher. E a colheita dela será muito grande, porque tudo que elas fez, tudo que o mundo fez perseguindo o povo de Deus, desde antes de Cristo até agora depois de Cristo, tudo que o mundo tem feito para perseguir a igreja do Senhor, para te perseguir, para me perseguir, isso já está nas mãos de Deus. O cálice de Deus está se enchendo. Está se enchendo. Aí ele também mostra em Apocalipse 18 quais pecados que ele julgará. Orgulho. A soberba é a porta de entrada da tragédia. O culto de si mesmo é abominável para Deus. O mundo ostenta sua riqueza, seus banquetes, festas. Só que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. O culto ao prazer e à luxúria. É que quando a gente fala de culto, né, a gente tem só a ideia do culto de ir lá na igreja. O que eles fazem, o que o mundo faz, é um culto à prostituição, ao adultério. É culto. Eles cultuam isso. E vá falar alguma coisa. Vá falar. Porque o mundo cultua isso. Né? O sistema do mundo, ele enxerga os bens materiais e os seus prazeres como as coisas mais importantes da vida. Né? Então troca-se Deus pelo prazer. Mas no dia final, esses prazeres eles não poderão satisfazer e nem dar segurança para ninguém. Quando chegar o dia do juízo, não haverá quem escape da ira de Deus. Hebreus 10:31 diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tudo isso, irmão, que está em Apocalipse aí 18, é para a gente ter ideia da justiça e do juízo divino, que será
terrível sobre a face dessa terra. Será terrível. Não tem como parar isso. Sabe, não tem como parar Apocalipse. Eu já vi, uma missionária uma vez chegou, irmão, nós temos que orar para... Eu falei, querida, Apocalipse não é que ele vai se cumprir, ele já se cumpriu. Por que eu falo isso? Alguém tem ideia por que eu falo isso, que Apocalipse já se cumpriu? Vocês sabem. É que falando assim, pega de surpresa. Vamos lá. Se está escrito, quem mandou escrever? Não foi Deus? Existe tempo para Deus? Deus, ele é passado, presente e futuro. Ele sabe de tudo. O que ele está falando aqui, para ele, já aconteceu. Não existe tempo para Deus. Não existe minutos, horas, segundos. Não existe. Deus é atemporal, não existe. Então ele está mostrando o que vai acontecer para a gente, mas que para ele já aconteceu. É por isso que quando as pessoas falam na tal da doutrina de predestinação, isso não existe. É que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Claro que ele conhece. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ué, ele sabe tudo, conhece tudo, sabe o início, o final, o início, o meio e o final da história. Não é que ele predestinou um para ser salvo e outro para ser perdido. Ele